Vamos começar tudo de novo aqui. O que ocorreu foi que mudaram o botão relativo ao vídeo, a transmissão ao vivo no site, na página. Doutora Mônica, houve uma falha de transmissão, eu comecei a fazer a explanação por outra página do Facebook que não essa. Eu peço desculpas. O atraso foi a minha habitual competência em matéria de via eletrônica. Paciência. Novamente cumprimento a todos, doutora Mônica, doutora Sônia, doutora Margarete, doutor Pedro Bragato, grande amigo Tiago Estrela, doutora Margarete Maia, doutora Rosângela. Volto a dizer, excuso-me do atraso, porque eu estava dando aula em outro lugar, certo que estava aqui, nesta página eletrônica. Bom, vamos lá. O tema é hoje do Notas sobre Notas, número 17. Eu vou pedir ao doutor Pedro, estimado amigo, já está lá com o texto correspondente à aula de hoje. Trata-se, como já sabem, de comentários e pequenas glosas a textos que foram previamente publicados, graças à generosidade do Colégio Notarial do Brasil, do Estado do Paraná, presidido pela tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo da LAVEC. Nós estamos cuidando da segunda parte do tema o notário e a moralidade pública. Na primeira parte, eu me dediquei exatamente a observar as dificuldades primeiras deste relacionamento, que diz respeito à designação conceitual da moralidade pública. Então, esse é um primeiro grande obstáculo. A expressão moralidade pública é, ao menos análoga. E isto leva a que tenhamos dificuldade já nessa aproximação. Na exposição de hoje, o que nós vamos fazer é mostrar os vários sentidos que já havíamos destacado antes, e mostrar que, de algum modo, sempre o notário está sujeito a um desses sentidos também. Mas vamos chegar àquele sentido, ou acepção mais adequada à tarefa do notário, e vamos começar a introduzi-la para que, na aula seguinte, sobre as notas 18, nós possamos, enfim, dar continuidade mais específica a esta matéria. Bom, primeira acepção. Ela é correspondente à de moralidade pública como ética referente às condutas praticadas no espaço público. Bom, portanto, não se trata das condutas praticadas em particular. Isso exclui, pois, a correspondência exata entre costumes e moralidade pública, porque há costumes que são monásticos, ou seja, individuais, outros que se passam na esfera privada. Por exemplo, nós podemos ter costumes nas nossas casas de rezar antes das refeições. Isso é um costume. Bom, pode ser que várias famílias tenham o mesmo costume. Antigamente era muito frequente isso. Mas, como isso não se passa no espaço público, não está sujeito à moralidade pública. É um aspecto da moral, possivelmente, mas não moralidade pública. Então, aqui com esse conceito, o que nós estamos vendo são apenas as ações que se exteriorizam em público. Exteriorizar-se no espaço público, aqui, essa noção de espaço público não é o mesmo que restritamente o uso de bens públicos, seja de uso comum do povo, por exemplo, as ruas, os logradouros, etc., seja locais especiais de destinação especial de bens públicos, prédio de um fórum, de uma delegacia, de uma prefeitura, de um governo de estado, etc. Mas sim espaços ou locais que sejam acessíveis, pelo menos, ao conhecimento público. Então, já aqui, incluindo não apenas, por exemplo, restaurantes, teatros, cinemas, estádios de futebol, condutas praticadas nesses lugares, mas até mesmo no ambiente de uma casa devassada. Por exemplo, pode falar-se que viola a moralidade pública alguém que
realize um ato gravemente impudícuo em uma casa com suas janelas abertas, por exemplo. No segundo sentido, por moral pública, denomina-se a ética profissional dos servidores públicos, denominação que diz respeito à circunstância de esses servidores que eu estou mencionando exercerem profissional e especificamente uma função dirigida a realizar o bem público. Então, são servidores que, com variada gama nessa classificação, podem incluir-se sob a ideia de pôr-se a serviço do bem público, pôr-se a serviço do bem comum. E aí nós temos tanto éticas de caráter geral, uma ética geral do funcionalismo, como podemos ter éticas setorizadas. Eu me lembrei aqui que o Conselho Nacional de Justiça editou uma normativa aí a respeito da ética dos magistrados, por exemplo. Pode ainda falar-se na moral pública, terceiro sentido, como uma ética interna da administração pública. Então, modos de conduzir-se internamente na administração pública. Por exemplo, algumas vezes dando conceitos, ou conselhos de urbanidade, cortesia no trato, uso do material alheio, etc. Bom, por todos esses significados ou acepções, de alguma forma, nós poderíamos indicar algumas exigências de conduta dos notários. Ainda que é bom que se diga isso, nesse momento, que só em um restrito aspecto eles são servidores públicos. Os notários não são propriamente servidores públicos, a não ser acidentalmente por portarem a fé pública. Ao contrário, eles não são servidores públicos. Melhor se classificariam aqui com a linguagem do direito administrativo brasileiro de nossos tempos, como particulares em colaboração com o poder público. Mais decisivamente, contudo, prossegue o texto, está o notário chamado a observar a moral pública, esse é o sentido principal, enquanto moral da comunidade. Mas moral da comunidade, vamos fazer aqui um acréscimo, em seus princípios e fundamentos. Não é qualquer moral da comunidade, mas em seus princípios e fundamentos. Nós vamos ver por que isso. Bom, a invenção ou descoberta desses princípios e fundamentos, invenção aqui tem o sentido que é conhecido no direito, né, de invencio, como descoberta. A invenção desses princípios e fundamentos reguladores das condutas comunitárias não é nada simples. Vamos ver que ela é, sobretudo, complexa no domínio de estados laicos. Depois de um certo tempo em que vivamos em um estado laico, torna-se um tanto mais complexo apontar de maneira mais clara, mais precisa, quais são os princípios e fundamentos que regulam as condutas. Em tempos de relativismo, como vivemos no período da sofística entre os gregos, e aqui e ali em outras ocasiões da história, mas particularmente a partir do século XX, da segunda metade do século XX, e agora estando no seu apogeu, aquilo que já se designou como ditadura do relativismo, é mais difícil ainda apontar quais são os princípios e fundamentos da moralidade pública. Bom, vamos salientar de início que a moral da comunidade pode entender-se de dois modos. O primeiro modo é essa maneira reduzida, que é um modo fenomênico, ou seja, vemos como se conduzem as pessoas, como elas se comportam, esse é um modo positivista, e dizemos que aí está a moral pública. Isso não deixa de ter alguma importância, até no campo do direito, para corresponder ao estándar da moral média, do comportamento exigível medianamente, para considerar, especialmente no campo do direito penal, é importante isso, considerar quando alguém se conduz de um modo inadequado ou adequado à vista da moralidade média. Essa é a moral pública fenomênica, ou seja, que é captada pelo fato de existir.
pelo fato de ser o comportamento, e não nos seus princípios e fundamentos. E é certo que em determinadas comunidades isso pode se perder em grande medida. É provavelmente a situação dos tempos atuais, mas vamos pegar historicamente para ficarmos com períodos que não sejam tão políticos, que não nos causem tanta paixão como os períodos em que vivemos, isso é normal. Vamos pegar, por exemplo, alguns exemplos históricos. Se nós formos ao Antigo Testamento, vamos verificar isto, por exemplo, com Lameque, filho de Caim, que inaugurou a poligamia, ou com Noemi, filha de Lameque, com os chamados casamentos mistos realizados com os filhos de Sem, melhor dito, de Sete, filhos de Sete, por sua vez, esse filho de Adão. Se andarmos um pouquinho mais, vamos ver o estado de coisas que justificou, segundo o Antigo Testamento, o dilúvio. Mais adiante, os célebres episódios das várias cidades lá, que nós consagradamente referimos como cidades de Sodoma e Gomorra. Bom, são situações em que os comportamentos eram públicos, estendidos, e não por isso se transformavam mais do que de uma moral fenomênica, uma moral positivista, ou seja, é isso que está de acordo aqui com os nossos costumes, mas não necessariamente isso está de acordo com uma regra de conduta que possa considerar-se principiológica, fundamental para a natureza humana. Então, essa moral fenomênica ou positivista é correspondente ao conjunto, como digo aqui, factual da média das opiniões, dos usos e costumes dos habitantes num dado tempo de uma determinada sociedade. Isso redunda, prossigo eu no texto, não só num agrupamento de regras provavelmente sempre relativas, mas também sujeitas, de fato, a uma variação incessante, cujo conhecimento é de todo árduo. É o que se tem designado por moral demoscópica. O que é a moral demoscópica? Cada manhã nós devemos levantar e imaginar quais são as oscilações dos sentimentos, os penduleiros das opiniões, e aí dizer, então, essa é a moral do dia. Há algum tempo eu comecei a notar isso em relação a alguns programas, especialmente da imprensa televisiva, em que, dependendo do dia, o apresentador extraía do sentimento das pessoas um caráter mais punitivo, vingativo, outro dia mais sentimental, mais passional, em favor, ora de vítimas, ora de bandidos, etc. De acordo com o critério do dia, a pessoa oscilava no seu julgamento. Devemos prender todo mundo, não devemos prender ninguém. Ou seja, algo sentimental, afetivo, meramente, e não racional. E, portanto, não se pode dizer que seja nesse caso, uma moral que seja principiológica, que seja fundamental, que seja fundamento, mas sim uma moral meramente recolhida dos fatos, em que tanto pode haver comportamentos que, à luz dessa moral fundamental que estamos mencionando, sejam retos, como pode haver comportamentos inadequados, imorais. Mais adequadamente, poderia pensar-se na moral pública enquanto moral da comunidade, à luz de seus princípios e fundamentos. É isso que nós estamos em busca. Recolhidos esses princípios e fundamentos, segundo as normas da lei natural. Aqui está o ponto. Normas da lei natural, que são conhecidas pela razão e são afeiçoadas a essa lei natural, além disso, as regras singulares da tradição de cada comunidade. Então, nós temos as normas da lei natural, que são conhecidas diretamente pela razão, e muitas vezes o modo como essas normas recolhidas pela lei natural têm uma aplicação efetiva em dada comunidade. Isso pode variar quanto ao modo. É o que o grande notário, que foi Juan Valiente Goitisolo, chamou de princípios tradicionais de cada país. Ou seja, normas que foram extraídas, ou que
vão se formando, sedimentando pela vida em comum de gerações sucessivas. As comunidades se vão formando, gerações após gerações, e vão dando um modo especial a estas normas. Bom, nós vamos voltar daqui a pouco a tratar desse tema da lei natural. Por agora, prosseguimos. Neste passo, todavia, o grave problema que acode ao reconhecimento da moral pública está na ausência, em muitos estados, de uma autoridade para, por derradeiro, compreender e assinar o sentido adequado dos ditames da lei natural que estejam mais apartados do primeiro princípio da razão prática. O primeiro princípio da razão prática é agir o bem e evitar o mal, ou, na sua formulação latina, bonum faciendum, malum vitandum, que é o pilar de toda possível moral. No parágrafo seguinte, nós vamos avançar um pouquinho sobre isso. Venha calhar aqui que nós recordemos de uma passagem que Miguel Ayuso é um professor da Universidade de Comillas, de Madrid, é juiz de Madrid, foi também fiscal ali, o promotor público, e é considerado um dos maiores filósofos atuais da política. Ele tem, entre seus vários livros, Constitución, el Problema y los Problemas, um livro de 2016, em que ele teve a cuidado de observar que o maior problema da moralidade pública, ou se nós quisermos, do direito natural em nossos tempos, está exatamente na falta de uma autoridade. Uma autoridade que diga, nos casos fronteiriços, nos casos mais distantes dos primeiros princípios, qual a melhor interpretação, qual a melhor compreensão da lei natural. Muito bem. Vamos avançar um pouquinho para entendermos como nós vamos encontrar esse fundamento ou este pilar que evite exatamente o relativismo nas questões morais. Esse é o problema. Se nos entregarmos a que tudo é relativo, a que tudo é subjetivo, a que ninguém conhece a verdade, estamos perdendo tempo aqui também nessa nossa reunião. Pode ser muito agradável ficar olhando lá os livros ali de trás e ver o cenário, etc., mas se nós não estamos em busca da verdade, se não há bem a perseguir, perdemos o tempo. Então, isso tem que ser objetivo, não pode ser subjetivo, não pode ser relativo. Temos que buscar fundamentos absolutos. A exemplo do que ocorre com os primeiros princípios da razão especulativa, a razão possui duas funções. Uma função é teórico-especulativa, como o nome está dizendo, especulativa vem de speculum, e teórica vem de theorein. E, em ambos os casos, significa visão. Podemos considerar aproximadamente uma contemplação. Eu encontro a realidade pronta. E espelho essa realidade e, assim, conheço racionalmente essa realidade, porque ela está pronta. E ela possui, além disso, uma outra função, que é a função prática, em que se vai em busca da verdade prática, que é a que se realiza mediante a atuação racional. É a mesma razão, uma só razão, que ora tem função especulativa, ora tem função prática. Exemplos e primeiros princípios da razão prática. O da identidade. O ser é, o não ser não é. E o da contradição, muito ligado a esse, que duas coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Esse é o princípio da contradição ou da não contradição. São princípios. Sendo princípios, são indemonstráveis. Nós não podemos demonstrar. Se não houver esses primeiros princípios da razão especulativa, nós não poderíamos conversar. Não haveria forma de diálogo, de pensamento. Lembremos, por exemplo, que Heráclito, que teve seus méritos como pensador, foi exatamente derrotado por um de seus discípulos, Crátilo, que negava a possibilidade até mesmo de Heráclito falar, porque a tese de Heráclito, aquela conhecida tese, panta rei, tudo se move, não podemos banhar duas vezes no mesmo rio, etc., levava a que o ser e o não ser se confundissem, numa fluência perseverante. Também o primeiro princípio da razão prática, e, na verdade, a razão prática ela é uma extensão da razão especulativa,
que é chamado princípio sinderético. Por que princípio sinderético? Porque vem de um hábito da razão, um hábito da razão prática, que é o hábito da sindéresis. Sindéresis é um hábito da razão prática, e esse hábito contém alguns princípios. Esses princípios, em rigor, podem resumir, esses princípios sinderéticos ou da razão prática, resumir-se em um só princípio, que acabamos de mencionar lá: bonum faciendum, malum vitandum. Esse princípio é conhecido universalmente por quase intuição. Quase intuição. Intuímos esse princípio. E aí temos algumas conclusões imediatas que derivam desse princípio sinderético. Quais são as imediatas? Não matar o inocente, não se mata alguém da própria espécie, inocentemente. Não furtar, ou seja, respeitar a propriedade alheia. Não prestar falso testemunho, não praticar detração, não praticar contumélia, etc. São conclusões imediatas. Nós retiramos desse primeiro princípio. E são inferíveis, aqui vem essa expressão, utim pluribus, ou seja, com uma frequência imensa. É o que eu digo aqui. Em condições correntes, rotineiras, todos os homens têm essa quase intuição das conclusões imediatas desse primeiro princípio da razão prática. Concluímos quase, ou seja, de maneira imediata, sem médio. Quando se diz que nós temos conclusão imediata, significa que nós não o fazemos por meio de um silogismo. Nós concluímos sem médio, imediatamente, diretamente no primeiro princípio. Em condições normais, todos os homens têm esta apreensão. Mas, aí vem o aspecto, a história humana confirma que as conclusões, tanto mais remotas sejam do primeiro princípio da sindérese, tanto mais complexas e discutíveis se mostram. Então, dois aspectos. Primeiro, próximo. É certo, não matar o inocente, não furtar, não prestar falso testemunho, são os 3 exemplos que eu uso aqui no texto escrito, são conclusões a que ninguém negará a sensatez, a racionalidade, e, portanto, são conclusões de natureza moral que devemos seguir. Não podemos matar o inocente, não podemos furtar, não podemos prestar falso testemunho. Porque essas conclusões são, como eu disse, imediatas, sem médio. Automaticamente, nós, da só intuição ou quase intuição do primeiro princípio da sindérese, nós retiramos essas conclusões. A coisa já se torna mais complexa quando nós nos dedicamos a conclusões mais remotas. Por mais que todo mundo acho que sabe isso, seja visceralmente contrário a todo aborto direto, todo abortamento voluntário, não posso deixar de dizer que não é tão imediatamente captável, não é tão intuitivamente, ou quase intuitivamente verificado, esse aspecto esta proibição moral do aborto, quanto é, por exemplo, da morte de um inocente que já esteja na vida extrauterina. As razões podem ser até as mesmas, ao fundo. Não são tão claras, não são tão precisas, não são tão simples. Vamos avançar um pouco mais. Por exemplo, duelo. O duelo é também proibido pela lei natural, portanto, duelar é uma agressão à ética, mas isso não é tão simples. Nós não vamos imaginar que, ao longo da história, nossos antecessores, que eram bons pensadores, não tenham chegado a essa conclusão. Outra coisa que ainda em nossos dias se discute, bons teólogos espanhóis, teólogos da moral, se enfrentam com teólogos franceses num ponto concreto, saber se a tourada viola ou não o direito natural, a lei natural. Ainda não há uma conclusão definitiva sobre esse ponto. Vamos precisar de algum tempo, provavelmente, se é que vamos chegar a uma solução. Portanto, quanto mais remotas as normas estejam, os preceitos estejam, desses primeiros princípios sinderéticos, mais complexa é a afirmação de saber se encontram ou não no âmbito da permissão ética ou da proibição moral. Por outro lado, é possível que nós
encontremos períodos históricos em que a comunidade como um todo corra o risco de perder essas conclusões imediatas. Parece que uma das razões pelas quais, essa é uma interpretação de alguns doutrinadores, né? Parece que uma das razões pelas quais ensinaram-se os mandamentos, o decálogo, a Moisés e ao povo hebreu, se dever exatamente à possibilidade de perda, em grande medida, dos preceitos da lei natural. E como, de acordo com o Antigo Testamento, era caso de transformar o povo hebreu em um reino sacerdotal, em um reinado sacerdotal, havia necessidade de dar a esse povo uma constituição religiosa, política e civil. Daí o fato de haver uma escritura nas chamadas duas tábuas da lei. Foram as duas pedras sobre as quais se escreveram esses mandamentos. E notem, é muito interessante observar que os mandamentos constituem uma enunciação clara e simples da lei natural. É muito curioso verificar que exatamente ao mesmo tempo em que esses mandamentos eram dados, ao mesmo tempo é modo de falar, nas mesmas cercanias de tempo em que esses mandamentos eram ensinados aos hebreus, eles também foram detectados entre os egípcios e os babilônios. Por que razão? Porque eram leis naturais, eles estavam escritos naturalmente na natureza humana. Qualquer ser humano com sensatez, com o uso da razão, capta não só o primeiro princípio da sindélise, mas as conclusões imediatas. Utim pluribus, ou seja, muito frequentemente. Pode dar-se o caso por um obscurecimento, sobretudo em razão de uma certa perseverança em maus costumes, de que isto se perca. Eu lembro aqui uma frase muito interessante, ou vários autores usaram frases semelhantes, mas eu cito aqui um dos autores, que foi Paul Bourget, que dizia que quem não pensa como vive, acaba vivendo como pensa, ou seja, encontra razões para justificar a maneira como está vivendo. Bom, prosseguindo. Desse modo, é muito relevante, não só para os notários, mas para todos os responsáveis por uma certa pedagogia comunitária, e os notários têm necessidade não só de formar uma consciência pessoal na sua atuação individual, mas têm necessidade de cumprir uma função paideica, uma função pedagógica, uma função de exemplo para a comunidade. Exatamente porque os notários se encontram, por assim dizer, no ponto de culminância da paz jurídica. Ou seja, eles são responsáveis pela concórdia política. Haverá outros. Ou seja, não se negará que um governador, um presidente da República, um imperador, um rei, sacerdotes tenham função de concórdia. E, em alguns casos, essa função de concórdia, no caso dos políticos, é fundamental. Já não é o mesmo em relação aos sacerdotes. Eles têm uma função subsidiária de concórdia, mas não principal. Mesma coisa os magistrados. Hoje em dia, o que nós temos visto são magistrados dedicadíssimos ao tema da conciliação, como se eles fossem magistrados da concórdia. Alguns têm vocação para assistente social. Impressionante o número de magistrados com vocação para ser assistente social. Uma coisa extraordinária, fantástico isso. Eles estariam muito felizes se fossem assistentes sociais. E quando a função da magistratura é de dar a cada um, quer ser de acordo com um caráter reparador, de retribuição, e não de fazer... Não há, efetivamente, na função da magistratura judicial, verdadeira misericórdia, verdadeira caridade, sem que se preste a justiça. A justiça, em primeiro lugar. Da justiça advém a paz. Diversamente, em relação aos notários, eles têm a função de promover a concórdia política. Concórdia política que corresponde, isso é uma coisa que já estava em Aristóteles, na política de Aristóteles, corresponde exatamente ao amor. Função dos notários é também ensinar o amor social, ensinar o amor político. Por isso eles são magistratura da concórdia. Por isso os notários formam a magistratura da paz jurídica,
diversamente do que ocorre com a magistratura do jurisdicional, não é? Portanto, eles têm não só a necessidade de formar uma consciência moral para a sua própria atuação profissional, pessoal, em todo o âmbito de sua atividade. O notário nunca se despe da condição de ser notário, mas também ele deve exercer uma função de pedagogo, com seu exemplo, com sua palavra, função paideica na vida social. Então, se tem de ser assim, se ele tem de exercitar uma função da qual dê conta, na sua conduta pessoal e profissional, de uma certa moralidade, e também deve ensinar essa moralidade, ou seja, ter uma consciência e uma função paideicas, de alguma forma de moralidade, ele precisa saber que moral é esta. Ele precisa conhecer as regras da moral pública e deve conhecer para poder utilizá-las, para poder conformar-se a elas. Se ele não sabe a que se orientar, com que se conformar, é evidente que não poderá fazer. Bom, e prosseguimos. Uma coisa era que houvesse ao tempo da cristandade, sobretudo da cristandade, aqui nós estamos falando especialmente do século XIII, mas claro que abrange boa parte da Idade Média, particularmente da Baixa Medieval, da parte final da Idade Média. Uma coisa era que houvesse nessa época uma afirmação última autorizada a que pudesse vincar-se a compreensão de uma ética de todo comum para a sociedade. É claro, uma sociedade em que vigorava, pelo menos como princípio, a lei do Evangelho, portanto, tinha ali uma compreensão toda da moralidade correspondente. Havia pecados? Havia pecados. Mas os pecados eram reconhecidos como tal. A diferença dos nossos tempos, em que há pecados que não só não se reconhecem como tal, mas que são apontados como modelos de conduta. Durante a cristandade, havia pecados. Nós todos somos feitos do mesmo barro. Mas os pecadores eram tidos como pecadores e muitos deles se arrependiam de seus pecados e admitiam que se conduziam mal. Então, havia furto. Havia adultério. Mas os ladrões não se julgavam verdadeiros heróis e os adúlteros não se afirmavam portadores do melhor comportamento. Outra coisa muito diversa é a situação em que se encontram os estados laicos. Porque nos estados laicos exatamente falta a autoridade capaz de declarar normas de moral comunitária. Não cabe ao estado laico, exatamente por ser laico, definir aspectos da lei natural. Ele vai receber, de algum modo, nós vamos ver isso na explanação seguinte, a partir do Nota sobre Nota 18, ele vai receber um legado, um patrimônio, e se ao menos for sensato, seguirá esse patrimônio. Mas não lhe cabe definir, dizer qual a moral aplicável. Muito bem. Nós vamos, então, na próxima semana, não. Na próxima semana ainda o texto não terá sido publicado. Lá na outra, lá à frente, prosseguir no exame dessa trajetória relevante de reconhecimento das normas de conduta, que no âmbito da moral pública devem não só observar-se pessoalmente, mas por igual, como eu disse, pedagogicamente pelos notários. Eu queria concluir aqui uma coisa interessante. Existe um penalista e processual penalista contemporâneo, morreu no início deste século, sei lá, 2002, 2003, alguma coisa assim, chamado Jürgen Baumann. O professor Baumann foi professor da Universidade de Tübingen, na Alemanha, e ele tem, no livro de direito penal que ele escreveu vários livros, mas há um livro de direito penal, em que ele diz exatamente isso, que o direito penal, o fundamental do direito penal, aquilo que dá a base nuclear do direito penal, é exatamente o decálogo. Uma afirmação interessante, que não é diversa em outros autores, por exemplo, como se nós pegarmos um autor como Bettiol, dirá a mesma coisa. Por quê? Porque o direito penal, no fundo, é o direito sancionador desses grandes vícios que são os mais importantes no plano da moralidade. São os grandes vícios contra a lei natural. Quer dizer, aqui nesse aspecto, contra aquele que é o enunciado
mais claro e mais preciso da lei natural. Me refiro naturalmente aos 10 mandamentos, ao decálogo. Muito bem, vamos então prosseguir lá na frente com o notário da moralidade pública, parte terceira, tentar descobrir quais são efetivamente os dados que racionalmente nós podemos extrair como próprio da moralidade pública e começar a tratar depois paulatinamente de cada um desses aspectos, enquanto a doutora Mônica Dalla Vecchia me permitir escrever para a honra minha, lá para o site do Colégio Notarial, nós temos tempo para ir cuidando desses assuntos. Eu agradeço a todos que tiveram aqui a paciência de ouvir. Desejo uma boa semana. Nós tivemos de antecipar esta aula por motivos que eu considero justificadíssimos, que a doutora Mônica sabe perfeitamente que eram justificados, mas na outra semana voltamos ao dia habitual, que é a quinta-feira. Muito obrigado a todos e até a outra semana, se Deus permitir.